Gêmeos siameses, indivíduos que compartilham o mesmo corpo ou partes dele, têm desafiado a ciência, a espiritualidade e nossa compreensão da existência desde que esses casos começaram a ser registrados. Quando nos deparamos com situações como essas, a mente naturalmente busca respostas. Seria apenas uma falha genética, fruto do acaso, ou haveria um propósito maior, uma explicação que transcende a biologia e se conecta às leis universais? A visão espiritual sobre esse fenômeno nos convida a refletir além do campo material. Ela nos mostra que a vida, em todas as suas manifestações, segue uma ordem que vai além do acaso. O que à primeira vista pode parecer uma falha ou um erro, muitas vezes acaba se tornando um convite para o aprendizado, para o fortalecimento de laços e para a evolução tanto do espírito quanto daqueles que o cercam. Do ponto de vista científico, gêmeos siameses são o resultado de uma divisão incompleta do embrião durante os estágios iniciais de desenvolvimento. Normalmente, quando um óvulo fertilizado começa a se dividir para formar dois indivíduos, essa separação é completa, resultando em gêmeos idênticos. No caso dos siameses, essa divisão é parcial, levando a uma conexão física entre os dois corpos. Mas por que isso ocorre? A ciência explica o como, mas frequentemente se abstém quando questionada sobre o porquê. Isto remete a reflexões mais profundas, que consideram a vida não apenas como resultado de processos biológicos, mas como uma manifestação de leis maiores que incluem o aprendizado, a interdependência e o amor. Do ponto de vista espiritual, nada acontece por acaso. Cada situação, por mais desafiadora ou incomum que pareça, tem um propósito, uma razão de ser. A conexão física entre gêmeos siameses é apenas a manifestação visível de algo que ultrapassa o plano material. Quando dois espíritos dividem o mesmo corpo ou estão fisicamente conectados, essa situação pode ser fruto de compromissos assumidos antes do nascimento. Pode ser que esses espíritos tenham uma história compartilhada com laços antigos, que exigem reparação, aprendizado ou um fortalecimento mútuo. A conexão física nesse contexto torna-se um instrumento para que esses espíritos experimentem a vida de maneira profundamente interdependente, aprendendo juntos lições de paciência, amor e solidariedade. Além disso, para aqueles que convivem com os siameses, familiares, médicos, cuidadores e a sociedade em geral, há também lições valiosas. Essas crianças, muitas vezes vistas como diferentes, desafiam preconceitos, ampliam a compaixão e nos fazem questionar nossas próprias limitações emocionais e espirituais. Para aqueles que acreditam em uma dimensão espiritual da vida, o plano espiritual tem um papel ativo na preparação e na condução de cada existência. Isso inclui casos tão extraordinários como o dos gêmeos siameses. Antes de reencarnar, espíritos passam por um planejamento cuidadoso que considera suas necessidades de aprendizado, reparação e evolução. Em situações como essa, o planejamento é ainda mais detalhado, pois envolve múltiplos fatores, incluindo o tipo de desafio que será enfrentado, o ambiente familiar e as condições de suporte. O compartilhamento de um corpo físico é uma oportunidade rara de evolução, pois exige uma convivência íntima, que muitas vezes ultrapassa o que é experimentado por gêmeos normais. Essa proximidade obriga os espíritos a desenvolverem virtudes como paciência, cooperação e aceitação. Para o plano espiritual, essas experiências são valiosas ferramentas de crescimento. Por outro lado, as limitações e os desafios físicos enfrentados por gêmeos siameses também são importantes. Eles promovem uma maior reflexão sobre o valor da vida,
sobre a superação de obstáculos e sobre a força do espírito diante das adversidades. O corpo físico, nesse contexto, é visto apenas como um veículo temporário para a experiência espiritual, e não como uma definição do ser. A existência de gêmeos siameses nos oferece uma oportunidade de aprendizado coletivo. Para a ciência, eles representam um mistério a ser desvendado, um convite ao avanço do conhecimento. Para a sociedade, são um chamado à empatia, à inclusão e à compreensão de que a vida se manifesta de maneiras diversas e, muitas vezes, surpreendentes. No entanto, do ponto de vista espiritual, essas vidas nos ensinam sobre a interdependência. A conexão física entre os siameses é um reflexo da conexão que todos compartilhamos, ainda que invisível. Somos todos partes de um mesmo todo, e as experiências de uns reverberam nos outros. Esse entendimento nos leva a questionar: como estamos vivendo nossas próprias conexões? Estamos cultivando laços de amor e compreensão, ou estamos nos isolando em nossas diferenças? Para concluir, gêmeos siameses não são considerados erros ou falhas, do ponto de vista espiritual, mas expressões únicas da vida, que revelam tanto a complexidade da biologia quanto a profundidade das leis espirituais. Eles nos mostram que a vida, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, é um convite ao aprendizado, ao amor e à evolução. Essas crianças, muitas vezes consideradas especiais, são mestres silenciosos que ensinam lições profundas sobre aceitação, superação e a verdadeira essência da vida. Elas nos lembram de que o corpo é apenas uma ferramenta temporária e que o que realmente importa é o que cultivamos dentro de nós e nos outros. Assim, ao olhar para a existência dos gêmeos siameses, somos convidados a ver além do aspecto físico, além do fenômeno biológico. Somos convidados a enxergar a beleza e a complexidade do espírito humano e a reconhecer que, em cada vida, há um propósito maior, mesmo que, à primeira vista, ele pareça envolto em mistério.